Vou passar a fala aqui para o professor Valério Arcari. Boa noite a todos. É uma satisfação estar com vocês hoje aqui em Santos. Primeira coisa que eu quero dizer, eu acho que fala em meu nome, do Plínio e do Edmilson, é uma alegria para nós estarmos aqui no dia seguinte em que vocês, os estudantes, estão presentes na ocupação deste prédio da Unifesp, decidiram se comprometer com uma onda de lutas que está fazendo renascer o movimento estudantil. Nós estamos no calor dos acontecimentos, não temos perspectiva histórica, mas estamos falando provavelmente da onda mais importante, pelo menos nos últimos 10 anos. Não só pelas centenas de escolas secundaristas ocupadas no Paraná, mas porque acho que é muito importante saberem que esta semana, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Universidade Federal do Ceará, e hoje, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aconteceram assembleias estudantis que nós não víamos há uma década. Nós estamos falando de assembleias na escala de muitos milhares de estudantes. E isto não é pouca coisa num país como o Brasil. Não foi nem somente uma, nem duas, nem 3 vezes. Por muitas vezes, o movimento estudantil, secundaristas e universitários, ocuparam um lugar na história do país como um gatilho da mobilização social, como uma centelha, como uma chama que sinaliza que um movimento maior poderá vir. Nós não sabemos se ele virá. Como sabem, o capitalismo brasileiro entrou em estagnação e depois em regressão a partir de 2014. E tudo indica que o ano que vem teremos novamente um ano de regressão econômica. Isso significa que no intervalo de menos de 5 anos, haverá uma contração, está em curso já uma contração que corresponde grosso modo a algo próximo a 10% da economia brasileira. Se voltar a crescer a economia brasileira a partir de 2018 com indicadores acima de 2,5, seria fundamentalmente necessário um intervalo de quase uma década, meados da próxima década, para voltarmos aos níveis da economia brasileira de 2013. Ou seja, grosso modo, o capitalismo brasileiro empobreceu o país nos últimos anos e sinaliza que para voltar a crescer serão necessárias várias reformas fundamentais. A chave da solução que este capitalismo semiperiférico exige do nosso povo é que os custos produtivos têm que ser reduzidos. Isso significa redução do salário médio, em primeiro lugar. O que significa empobrecimento. O salário médio brasileiro continua oscilando em alguma coisa que está próximo a $650. Em comparação com os outros países que estão no mesmo estágio de desenvolvimento do mercado mundial, este é um salário médio que é considerado alto pelo capitalismo brasileiro. Porque o salário médio na antiga União Soviética, na Rússia, na região de influência da Rússia, gira em torno de $500. O salário médio industrial na China já está em $300. Então $650 é muito elevado. Ele vem caindo, ele tinha atingido no seu momento de auge, final de 2013, alguma coisa em torno de R$2.200, e ele já está hoje muito próximo a R$1.850, segundo os levantamentos da CAGED, do Ministério do Trabalho, e sobretudo pela pesquisa que o IBGE faz nas regiões metropolitanas. O segundo elemento central é que, para voltar a haver um relançamento, será indispensável que o capital estrangeiro considere o Brasil atrativo. E, portanto, todas as reformas são preparadas para que o Brasil possa corresponder às demandas do mercado mundial. Investimentos estrangeiros. Por quê? Porque consideram que o Estado não tem nenhum papel, não pode mais, não tem condições de cumprir qualquer papel de intervenção na economia, e a acumulação interna de capitais é insuficiente para
garantir o desenvolvimento econômico. Portanto, voltamos aos anos 90, quando a única estratégia de desenvolvimento era criar condições favoráveis para o capital estrangeiro. Para o capital estrangeiro voltar, algumas reformas são essenciais. A primeira é a redução do tamanho do Estado, peso do Estado. No Brasil se construiu uma estrutura de presença do Estado, um desenho, uma morfologia do Estado a partir da Constituição de 1988. E nessa dinâmica histórica se estabeleceu um pacto social informal que tinha como coluna vertebral o papel distribuidor de renda da Previdência. Como sabem, até a Constituição só tinham direito à Previdência Social aqueles que contribuíram para a Previdência Social. Numa disposição transitória, na época muito pouco valorizada, foi aprovado que todos os brasileiros teriam direito a uma aposentadoria por idade, que não existia antes de 2008. O ano passado, 2015, 75% dos benefícios da Previdência Social foram por idade. Portanto, já há uma idade mínima na Previdência Social. E é de 65 anos para os homens e de 60 anos para as mulheres. O problema é que os 25% que conseguiram, o ano passado, a aposentadoria por tempo de contribuição, na curva história, não param de crescer. E o peso deles sobre o estoque dos aposentados vai ser cada vez maior nos próximos anos. É essa porta que se pretende fechar. O que se pretende é fechar a porta para aqueles que se aposentam pelo tempo de contribuição. São 25% esse ano, mas que se projeta para os próximos 10 anos, vão subir para 30, para 35, para 40, para 45, porque a formalização das relações de trabalho foi elevando-se depois do final da ditadura. E o que se trata é de impedir que esses milhões de brasileiros que podem provar que contribuíram durante 35, 30 anos tenham acesso à Previdência. Esta reforma é absolutamente estratégica. Ela vai tranquilizar os credores internacionais que, se investirem no Brasil, investir no Brasil é fundamentalmente financiar a dívida pública do Estado, não haverá nenhum perigo de inadimplência da dívida pública, porque o Estado vai conseguir manter reservado pelo menos 50% de todo o orçamento do Estado para a remuneração da dívida pública. O giro da situação nacional, que culminou evidentemente com o impeachment de Dilma Rousseff, é o resultado de uma operação política que pretende dar um choque de capitalismo como nós nunca vimos. O único paralelo histórico comparável seria a política de privatizações que ocorreram nos anos 90. Mas estamos tratando de um plano político muito mais ambicioso do que foram as políticas de privatização dos governos do PSDB sobre a liderança de Fernando Henrique Cardoso. Evidentemente ocorrerão privatizações, vocês já viram. Michel Temer não teve melhor ideia de convocar o sinistro Moreira Franco para ser o líder do projeto das parcerias públicas-privadas, e eles privatizarão tudo o que puderem. O apetite pelas privatizações deles não é menor do que o do recentemente eleito prefeito de São Paulo, mas o plano é muito mais ambicioso. Se trata de subverter as relações sociais que nós conhecemos no Brasil. E significa... O que significa subverter as relações sociais? E impor uma relação social de forças, construir uma ofensiva para desmoralizar a coluna vertebral da resistência do povo brasileiro. Não é por outra razão que, poucos meses depois de ser eleito pelo Senado, porque se tratou disso, o impeachment de Dilma levou a que o Senado teve o poder de decidir quem seria o presidente da República ao derrubar Dilma Rousseff. E, portanto, poucos meses depois do golpe parlamentar, jurídico parlamentar, eles iniciam uma ofensiva reacionária de grandes proporções. Também é importante saberem a política de criminalização das ocupações. Ninguém menos do que o ministro do Supremo decidiu
que os custos que o Ministério da Educação terá com a transferência para uma pequena parcela dos estudantes que fariam o Enem nesse fim de semana devem ser cobrados dos estudantes que ocupam escolas. E não tem melhor ideia do que pedir para os diretores das escolas os nomes dos estudantes e os números dos CPFs dos alunos para poderem cobrar dos pais os custos da transferência do Enem. Portanto, criminalizando os estudantes criminalizando e mais, introduzindo uma multa. Essa política foi decisiva para tentar destruir a coluna vertebral do movimento sindical nos anos 90. Nos anos 90 se introduziu essa política, e sempre que uma greve se iniciava com uma força de impacto social mais poderosa, imediatamente um tribunal decidia que a greve era ilegal e imediatamente o sindicato passava a ter multas diárias, dezenas e dezenas de milhares de reais, que na prática destruíam materialmente o sindicato. Isso foi utilizado contra os petroleiros, contra os metroviários. O desafio é, evidentemente, numa conjuntura que é defensiva, é pensar com inteligência como construímos a resistência. Para decidir como agir, é preciso compreender aonde estamos. Não existe política correta sem análise correta. E a análise não pode ser instrumental. A análise não pode corresponder aos nossos desejos. A análise tem que ser um estudo objetivo da relação social e política de força. Abriu-se uma situação defensiva. Significa que a classe dominante, que esteve durante muito tempo mais dividida, hoje está mais unificada. Ganharam a votação no primeiro turno da Câmara dos Deputados, ganharam a votação no segundo turno e saiu barato, um banquete no Palácio e depois um jantar na casa do presidente da Câmara. Foi suave, foi uma coisa... Eles estão maravilhados. Quase 400 votos por uma PEC que por 20 anos congela o investimento do Estado. Não importa qual seja a variação do PIB. Se crescer, não sobe. Se crescer muito, não sobe. Se triplicar o PIB, não sobe. Não pode gastar um tostão a mais, porque tem que oferecer a garantia para o capital estrangeiro de que pode investir no Brasil. Então, esse elemento, a unidade da classe dominante e, por outro lado, a sustentação conseguida nas classes médias, finalizando. E, terceiro elemento, a perplexidade que ainda prevalece na classe trabalhadora, que desenha a situação como defensiva. Mas tudo se transforma, tudo pode mudar. Eu acho que a esperança de todos nós, na esquerda socialista, como em tantos outros momentos na história, como foi nos anos mais difíceis da luta contra a ditadura, em 77, 78, 79, quando o movimento estudantil voltou a se levantar, a esperança de todos nós é que a onda do movimento estudantil seja a centelha que incendeie a imaginação da classe trabalhadora. Oxalá. Obrigado pelo convite. Passar a palavra aqui para o professor Edmilson, lembrando para se ater o tempo para a gente fazer abertura para as falações também. Boa noite, companheiros. Eu gostaria de dizer da minha imensa alegria de estar aqui com vocês nesse momento de luta. Quero dizer que eu comecei minha militância como dirigente secundarista e, portanto, eu fico muito emocionado quando eu vejo a juventude novamente de pé e levantada contra a opressão e contra tudo aquilo que vai de encontro à civilização, que vai de encontro aos interesses dos trabalhadores. Nós estamos vivendo uma crise completa no Brasil. Isso significa dizer que nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise social, uma crise política e uma crise ética. Portanto, desta forma, a crise econômica ela se expressa na maior recessão da nossa história. A crise social se expressa no número de mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados. A crise política
ela se expressa exatamente na destituição Dilma Rousseff e no conjunto de elementos que vem acontecendo aqui na conjuntura. Por que a burguesia resolveu descartar o PT, se eles conviveram amigavelmente por 13 anos, onde nunca a burguesia ganhou tanto dinheiro no Brasil quanto no governo do PT? Por que então que esta burguesia resolve descartar o PT? O primeiro elemento para nós refletirmos sobre isso é de que o Brasil é parte do sistema econômico mundial. E o sistema econômico mundial vive uma das mais graves crises de sua história. Uma crise sistêmica que já dura mais de 10 anos e que vem castigando o sistema capitalista sem que eles encontrem nenhuma possibilidade de estabilizar a economia e tirar o mundo da crise. E isso deixa a burguesia internacional desesperada, fomentando guerras e buscando uma ofensiva mundial contra os direitos e garantias dos trabalhadores. Portanto, a ofensiva contra os direitos e garantias dos trabalhadores do Brasil é parte da ofensiva mundial da burguesia contra os direitos dos trabalhadores no mundo inteiro para sair da crise, colocando o ônus da crise na conta dos trabalhadores. A partir de 2013, começa a ocorrer um conjunto de fenômenos novos na luta social do Brasil. As manifestações de junho, as extraordinárias jornadas de junho, quando a juventude e o proletariado precarizado foram para as ruas, e foram para a rua de uma maneira nova. Elas foram para a rua por fora das instituições políticas e sociais. Não foram dirigidas pelo PT, não foram dirigidas pela CUT, não foram dirigidas por nenhuma organização das instituições. Portanto, se o PT já não conseguia mais administrar a economia e nem mais manter o controle social, esse governo já não interessava mais a burguesia. E é isso que vai levar a que a burguesia se una e jogue todo o seu aparato para derrotar o PT e destituir a Dilma. Esse processo de crise está sendo um elemento pedagógico. Primeiro, ele provou de uma maneira cabal o fracasso da política de conciliação de classes. A política de conciliação de classes do Partido dos Trabalhadores, que procurou governar essencialmente para o capital e deixar as migalhas para a população, essa política fracassou de maneira contundente. A segunda coisa que foi pedagógica para nós é que nós também vimos que nós temos um parlamento boçal, um parlamento que envergonha todas as pessoas, mas esse parlamento não tem nada a ver com o povo brasileiro. Esse parlamento é a cara da burguesia, porque foi a burguesia que o elegeu, foi a burguesia que o financiou, foi a burguesia que colocou os elementos lá. Esse parlamento não representa o povo brasileiro, portanto, não nos representa. Isso é muito bom pedagogicamente para nós entendermos. E o terceiro elemento, para nós compreendermos também, e não cairmos no conto de que, isso aí vai contra as instituições, é de que a burguesia só aceita a institucionalidade quando ela está servindo aos seus interesses. Quando ela não está servindo aos seus interesses, ela faz um jogo sujo, como ela fez ao longo desse processo do impeachment. Portanto, nós não devemos ter, de nenhuma maneira, nenhuma ilusão com esta democracia formal, porque esta é a democracia dos ricos, esta é a democracia dos poderosos. Acontecido o impeachment, nós estamos agora diante de um governo ilegítimo e usurpador. Um governo que vem procurando de todas as formas avançar contra os direitos e garantias dos trabalhadores. Um governo que vem buscando fazer um ajuste fiscal, que é uma coisa delirante, um ajuste fiscal por 20 anos, quando ele só tem 2 anos. É quase que um delírio da burguesia nesse momento que a gente está vivendo. Ou seja, eles em 2 anos querem fazer coisas daqui para 20 anos, sem levar em conta de que ao longo dos 20 anos nós podemos não só derrubá-los, cortá-lo o seu pescoço, como já aconteceu em várias ocasiões em vários países do mundo. E é importante nós compreendermos também que nós estamos vivendo o final de um longo ciclo da vida social e política brasileira,
que começou com as greves de 1978 e que se encerrou dramaticamente com a destituição da presidente Dilma Rousseff. Neste ciclo foram construídas um conjunto de organizações sociais e políticas. E da mesma maneira que esse ciclo está se esgotando, estas organizações sociais e políticas que nasceram, cresceram e se desenvolveram com este ciclo, elas também tendem a se esgotar com este ciclo. E tendem a se esgotar por quê? Porque elas são incapazes de fazer uma autocrítica profunda sobre os erros que cometeram, sobre as possibilidades que tiveram de reformar a sociedade brasileira e não quiseram reformar para conciliar com as classes dominantes. Elas estão tão enfronhadas com a institucionalidade que fazer esta autocrítica e sair da institucionalidade seria conspirar contra o seu próprio destino. Portanto, o que nós temos pela frente é um livro aberto. E este livro aberto, ele vai iniciar a sua leitura por um outro ciclo que está nascendo, ainda embrionário, ainda com suas incompreensões, ainda com as suas inquietudes, mas um novo ciclo está nascendo. E este novo ciclo nasceu com a jornada de junho de 2013. A jornada de junho passaram por fora da institucionalidade. A jornada de junho colocaram a juventude em movimento, colocaram o proletariado precarizado em movimento. E a partir da jornada de junho, nós estamos vendo que a luta não parou. Nós temos o exemplo fundamental e emblemático das ocupações dos secundaristas de 13 a 17 anos na cidade de São Paulo, onde pela primeira vez, ao longo dos últimos 20 anos, conseguiu derrotar um governo reacionário, um governo atrasado e um governo da barbárie do Geraldo Alckmin. Se alguém dissesse que aquela juventude que não tinha passado pela experiência da luta de classe, que não tinha passado pelas escolas da luta de classe, que não tinham realizado ainda nenhuma luta, fosse capaz de derrotar um governo que já tinha derrotado por várias vezes os trabalhadores, a pessoa dizia: interna esse cara que ele está louco. E o que se viu foi que os estudantes derrotaram o governo Alckmin. Ele teve que retroagir de todas as medidas que ele tinha feito contra os estudantes. Na história do Brasil, todas as grandes lutas e todas as grandes transformações, elas foram antecedidas das lutas da juventude. Assim foi lá no período colonial, quando os estudantes expulsaram os franceses no Rio de Janeiro. Assim foi no período da luta contra a abolição dos escravos, quando os estudantes resolvem ocupar as escolas, as universidades, e este movimento pode ser o exemplo para o conjunto do proletariado. Este sim, quando entrar na luta, aí então a onça vai beber. E é nesse momento que eu acho que nós, que já estamos nesse processo de luta, vamos contribuir de maneira mais efetiva. E por último, para dizer o seguinte, companheiros, que esta crise também, ela vai necessariamente obrigar a uma reorganização da esquerda, a uma redefinição de um processo unitário, de forma a que isso ganhe uma densidade unitária capaz de se transformar num programa mínimo que possa unificar toda a esquerda socialista num campo único para dirigir este processo de luta, de forma a que ele não se torne um negócio espontâneo que se acabe, mas que ele se encaminhe no sentido da derrota desse governo e da construção de um novo governo de acordo com os interesses dos trabalhadores. Muito obrigado. Vou passar aqui para o professor Plínio. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa do Bloco de Esquerda de reunir a esquerda para fazer conversa séria. Quero agradecer a acolhida dos estudantes da Unifesp, porque aqui nós estamos seguros para fazer conversa séria. Aqui nós estamos numa escola com partido, o partido do povo brasileiro, o partido dos trabalhadores brasileiros.
Então aqui nós podemos fazer a discussão para valer. E a nossa discussão aqui é como reorganizar a esquerda para enfrentar a ofensiva brutal da burguesia. E o ponto de partida nosso, como bem disse o Valério, é entender a realidade. E nós agora precisamos de um longo ciclo de debate, de reflexão como este, para entender a realidade. Quando a burguesia propõe a escola sem partido, ela não propõe isso à toa, porque ela aposta na ignorância. Mas nós não podemos apostar na ignorância, nós temos que entender o que está acontecendo para poder transformar a realidade. E o ponto de partida para a gente entender o que está acontecendo, como disse o Edmilson, é a crise do capitalismo. O capitalismo enfrenta uma crise profunda e todos os problemas que nós estamos vivendo se relacionam com esta crise e com a solução que está sendo dada para a crise. É a solução americana, a crise do liberalismo ao cubo. É a solução que responde aos interesses das grandes empresas multinacionais. E os americanos detêm metade das grandes empresas multinacionais. A solução americana consiste, grosso modo, em diluir a digestão do capital sobreacumulado no tempo. Que seria, né, como nós estamos aqui no Santos, e eu sei que Santos gosta muito de futebol, né? Seria no sufoco dar um chutão, ganha tempo. O capital precisa de tempo para resolver os seus problemas. E isto coloca em perspectiva uma estagnação de longa duração. A crise econômica de 2008 já completa uma década. Nenhum problema da crise foi resolvido. Vários problemas surgiram de dentro da crise. Então esse é o primeiro elemento da solução americana. E o segundo elemento da solução americana é: passa o mico do forte para o fraco, do centro para a periferia, do capital para o trabalho. Aqui a crise chega dobrada, e é esta crise que nós temos que enfrentar. A burguesia tem palavra de ordem e tem programa para enfrentar a crise. No centro e na periferia é ajuste. O ajuste não é só fiscal, o ajuste é global. Eles precisam ajustar a economia, a sociedade, o padrão de intervenção do Estado na economia, a cultura, a ideologia, o padrão de dominação. Tudo precisa ser ajustado às novas exigências do capital. No Brasil, o ajuste começou com a Dilma, com o golpe do estelionato eleitoral. Falo que não vou fazer ajuste nem que a vaca tussa, e a vaca nem tossiu, e o Levi já era ministro. E depois teve o golpe dentro do golpe, que foi a ascensão do Temer. Nós temos que ter claros aqui, bem claro, quem é o golpeado? O golpeado é a classe trabalhadora. Aqui, primeiramente, fora ajuste, com Dilma, com Temer ou com o que venha logo em seguida, porque quem está sendo golpeado é a classe trabalhadora. E o golpe é brutal, em todas as frentes. Saúde, querem acabar com o SUS. Escola sem partido. Finanças públicas, PEC 241, 20 anos de congelamento. Meio ambiente, fim da licença ambiental para projetos de infraestrutura estratégica. Quer dizer, acaba, você franqueia
o Cerrado e a Amazônia para a operação do grande capital. O golpe é inteiro. E vendo o golpe como um todo, o que isso significa? Significa que a burguesia brasileira declarou guerra aos trabalhadores. Qual é o Brasil que a burguesia imagina para os próximos 20 anos? Qual seria a economia brasileira? Uma mega feitoria moderna. Qual que seria o trabalho no Brasil? O trabalho que corresponde a uma mega feitoria moderna. Um trabalho neo-escravo, terceirizado, precarizado. Qual é a burguesia que corresponde a uma neocolônia que eles estão fazendo aqui? Uma burguesia completamente subordinada ao capital internacional. O que eles estão fazendo? Eles estão transformando o Brasil numa colônia. É isso que eles estão fazendo. E isso vai polarizar a luta de classes de uma maneira brutal. Por cima, uma contra-revolução permanente, um ataque sistemático, uma ofensiva permanente. E por baixo, a rebeldia dos explorados. E é isso que está acontecendo na conjuntura. É isso que nós estamos vendo. O Paraná é a vanguarda da reação, mas o Paraná é também a vanguarda da revolta dos estudantes. Então é isso que está acontecendo. Por cima, mão dura, por baixo, o povo começa a se movimentar. Porque no fundo, quando a gente projeta, o que acontece quando existe capitalismo e não existe um Estado minimamente estruturado? Nós vamos ter o capitalismo do livro da acumulação, do capítulo da acumulação primitiva do Marx, combinado com o capitalismo do capítulo da Lei Geral da Acumulação do Marx, sem o capítulo do Estado. O Engels dizia que na era do capitalismo, os povos sem Estado são povos sem história, porque o capitalismo vira barbárie. Nós temos que ter programa, nós temos que ter organização. E qual é o nosso programa? Qual é o nosso método? Qual é a nossa organização? É isso que a gente tem que discutir. É essa que é a conversa séria que nós temos que fazer. Porque se nós não fizermos, o povo vai resistir, como os meninos de 14, 15, 16 anos, sem nenhuma instrução política, no instinto, na espontaneidade, eles vão e resistem. E isso é importante, mas isso é pouco. Nós temos que ter um norte, e para isso nós temos que discutir a Revolução Brasileira. Por que nas jornadas de junho, quando eles viram que batendo não iam resolver nada, porque o suspiro crescia, eles resolveram controlar politicamente as manifestações. E vem a Rede Globo e diz: sem bandeira, só a ordem e progresso, lema agora do governo Temer. Sem partido, só o partido da Rede Globo. Então é isso que nós temos que discutir. Sem programa, a gente faz resistência, e é importante, mas a gente não faz política, porque a gente não tem uma praxis, uma prática transformadora. E eu pergunto, qual é o programa? É o programa do PT? É o melhorismo do PT? Que nem melhorismo é um menos piorismo. É esse o programa? Se for este o programa, nós não precisamos fazer reunião de bloco de esquerda, porque já tem o partido. Qual é o programa? É o programa original do PT? É o programa democrático popular? É o programa que imaginava que com pequenas reformas a gente ia tomando e civilizando o capitalismo brasileiro? Este programa foi derrotado pela história no Brasil 2 vezes, pelo menos, em 64 e digamos que em 89, porque depois o PT abandonou esse programa. Mas ele foi abandonado na América Latina inteira.
E nós temos que refletir sobre isso. Por quê? Porque o capitalismo dependente não abre espaço para reforma. Porque a pobreza do povo é a galinha dos ovos de ouro da burguesia brasileira. Porque a democracia no Brasil, como bem disse o Edmilson, só funciona enquanto ela não funciona para mudar a situação. Nós temos, portanto, que superar o programa democrático popular. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar a luta por reformas. O nosso programa é direitos já. Se é para tirar direito, vamos tirar o direito deles. Vamos tirar a propriedade privada. Vamos agredir Vamos tirar os valores dele. É isso que está em questão. Vamos superar o PT. Não é para ficar pichando o PT, nem desmoralizando o PT como faz a direita. Não. Nós respeitamos os militantes do PT. Nós discordamos do programa do PT, que é um programa equivocado, tão equivocado que nem o próprio PT teve força para colocá-lo. O nosso programa tem que ser a Revolução Brasileira. O que é a Revolução Brasileira? É enfrentar a segregação social, enfrentar o imperialismo, enfrentar o mundo cão do capital, introduzindo novos valores e novos horizontes para a sociedade brasileira. E como é que ele se traduz hoje, concreto? Direitos já. Queremos educação ontem, não é amanhã, não é daqui a 20 anos, não é no ano 21, não, é ontem, queremos já. Aqui no Brasil, é claro, se o aluno não ocupar, não tem escola. Se não ocupar terra, não tem terra. Se não ocupar teto, não tem teto. E se não ocupar o Brasil, não tem Brasil. Temos que ter um método. E para finalizar, temos que ter organização. Não adianta a gente fazer um ato aqui, o outro faz um ato ali, as feministas fazem um ato para lá e os estudantes para cá. Nós temos que condensar esta força toda e transformá-la em energia política. E para isso nós temos que ter organização. E é isso que nós viemos discutir hoje à noite aqui em Santos. Conversa séria. Como organizar a classe operária para fazer a Revolução Brasileira. Muito obrigado. Como dialogar com a classe? A tarefa da esquerda é dialogar com a classe. A tarefa da esquerda é conscientizar a classe. A tarefa da esquerda é contribuir na organização da classe. Para isso nós temos que entender a realidade, entender profundamente o que é a nossa realidade. Essa que é a nossa tradição. O Florestan Fernandes dizia: os problemas continuarão como uma revolução silenciosa. Esta revolução silenciosa mostrou a cara numa primeira fumaça nas jornadas de junho de 2013. A grande referência para entender o Brasil moderno é os dilemas da Revolução Brasileira e as jornadas de junho, porque a burguesia leu muito bem aquilo e se assustou e resolveu reciclar a contra-revolução. E é esta encalacrada em que nós estamos, porque nós estamos enfrentando uma contra-revolução desarmados. Desarmados porque o legado do PT foi catastrófico. A gente tem que lembrar que o Temer é cria do Lula, o Eduardo Cunha é cria do Lula, este Supremo é cria do Lula. E o desalento e a desorganização do povo também é cria do Lula, porque o Lula disse: vocês não precisam se organizar, vocês não precisam de nada, vocês só precisam votar em mim, que eu faço tudo na canetada.
Resultado eleitoral é, em certo sentido, um espelho deformado da situação. Se a gente for ver a eleição, o PT foi punido muito fortemente, mas o voto que saiu do PT para onde foi? Uma parte foi para os conservadores, mas a maior parte foi um voto de protesto contra o sistema. Foram os votos brancos, nulos e as abstenções. E também teve um voto entusiasmado em alguns lugares no PSOL. E foi importante. Mas temos que ter um discurso novo. Não podemos ter um discurso que no fundo cai no eleitoralismo. Nós não vamos abandonar nenhuma frente de disputa. Vamos disputar toda, mas a gente está obrigado a construir força real. Qual é a força real? É a consciência política, é a consciência de classe, é a organização concreta. É isso que nós temos que criar, porque senão a classe vai enfrentar uma conjuntura muito adversa, uma guerra desarmada. Como é que ela se organiza? Na luta e na discussão do programa. Nós podemos fazer frente com todo mundo. Se nós tivermos a nossa bandeira, nós podemos estar com todo mundo. Se nós não tivermos bandeira, programa, organização, nós viramos massa de manobra de quem tem bandeira. Isso a gente tem que ter claro. Vamos nos aliar com a base do PT? Vamos, mas temos que ter clareza que a cúpula do PT faz parte da ordem. O fora Temer do PT é um fora Temer me engana que eu gosto, não é para valer. Então é isso que a gente tem que discutir. Agora é a hora de defender com ardor os direitos dos trabalhadores, os direitos que estão sendo usurpados para destruir a possibilidade de uma vida civilizada aqui. Eu acho que é com esta responsabilidade que nós temos que, com muita humildade, mas com muita tenacidade, continuar estas reuniões e reorganizar a esquerda para que o nosso bloco possa ir para a rua e enfrentar essa burguesia, que é uma burguesia aventureira, irresponsável, e que se vai ter algumas vitórias conjunturais, do ponto de vista histórico, o projeto dela é absolutamente inviável. Obrigado. Este debate aqui não é uma coisa que faz de conta. Este debate aqui é uma coisa séria, como disse o Plínio. E se é séria, nós temos que ir a fundo nas questões. Quando se critica um partido, uma organização, uma entidade, não se está desrespeitando os militantes daquela entidade. Se está desrespeitando o programa efetivo que aquela entidade se está criticando aquele programa que aquela entidade levou na prática. Se está criticando aquilo que foi prático e objetivo que ocorreu. Portanto, não tem nenhuma crítica pessoal, não tem nenhuma crítica individual. A crítica é eminentemente política. E se é eminentemente política, muitos companheiros que se sentiram criticados deveriam ler a nota do seu próprio partido, onde há uma autocrítica ainda um pouco não profunda, mas já tem uma autocrítica lá de muita coisa daquilo que nós falamos aqui na mesa. Eu queria dizer que nós estamos entrando num novo ciclo, e este novo ciclo ele vai empurrar obrigatoriamente a um processo de reorganização da esquerda. A esquerda que se achar arrogante, a esquerda autoproclamatória, que achar que é dona do mundo, essa vai se isolar.
Da mesma forma que a esquerda, que não quer ver os seus erros, que não quer fazer autocrítica, que não quer ver que errou ao longo desse período, se não fizer isso, também vai ficar isolada. A história é muito cruel com quem não reconhece os seus erros. Portanto, para finalizar, eu quero deixar um abraço afetuoso, combativo e revolucionário a essa juventude que honra toda a juventude que lutou ao longo de todos esses anos, desde a colônia até agora, contra a opressão. Muito obrigado. Contra a reforma da Previdência, nós temos que construir a mais poderosa forma de luta da classe trabalhadora. Isto é muito difícil, chama-se greve geral. Entre o início das greves de resistências do ABC em 77, 78 e 79 e a primeira greve geral esteve próxima de ser uma greve geral, e até hoje foi a única que a classe trabalhadora fez nesse país, em 89, contra o Plano Verão, Ailson da Nóbrega, um intervalo de 11 anos. Por que tão lento? Porque o Brasil não é como o Uruguai, não é a Argentina. É um país imenso, continental, que saiu há muito pouco tempo do mundo agrário. Muito pouco tempo. Ou seja, é uma nação em construção, como lembrou hoje o Pininho. E a direção do PT, já com o Programa Democrático Popular, tinha uma estratégia de reformar o capitalismo, de construir a regulação do capitalismo brasileiro, com o apoio do melhor da classe trabalhadora brasileira, não contra a vanguarda, com a vanguarda apoiando. O melhor da vanguarda queria um governo que garantisse pleno emprego para que o salário médio subisse. Eles não apoiavam expropriação dos monopólios, nunca apoiaram isso. Era a ala esquerda do PT, eu, quando jovem, e outros, Pininco, o pai do Plínio. Nós defendíamos nacionalização dos bancos. A maioria dos líderes bancários ouvia dizer: Valério, isso é muito radical. A maioria dos bancários são contra a nacionalização dos bancos. Vamos votar regulação estatal dos bancos. Observem, nós não vamos fazer a Revolução Brasileira sem o apoio da classe trabalhadora. A história tem um processo histórico de aprendizagem. A direção na qual os trabalhadores confiam pode ser um ponto de apoio ou um obstáculo para a Revolução Brasileira, isso sim. Mas a história depende do movimento real dos trabalhadores. Agora o petismo e o lulismo entraram em crise. Muito bem. Foram derrotados. Mas quem derrotou o governo do PT? Não foi a esquerda revolucionária, meus camaradas. Foi a burguesia que derrubou o governo do PT. E derrotou o governo do PT, levando milhões das camadas médias às ruas, em torno de um programa liberal. Os milhões que saíram às ruas, o 500 mil que saíram na Paulista, está furioso por quê? Está furioso porque o plano de saúde é muito caro, está furioso porque a escola particular dos filhos é muito cara, está furioso porque o título do clube é muito caro, está furioso porque a desvalorização da moeda tornou a viagem a Miami muito cara, mas incorporou o programa dos liberais que diz que o grande problema do Brasil é a corrupção, que se não houvesse a corrupção, e a pior de todas as corrupções, a corrupção de uma organização que é uma quadrilha dirigida por um operário barbudo que não tem um dedo na mão. A maioria da classe média comprou o discurso da burguesia de que o problema do Brasil é a corrupção. E, portanto, os setores da classe trabalhadora que são influenciados pelo deslocamento à direita da classe média não estão rompendo com o petismo e dando um passo à esquerda a favor da Revolução Brasileira. Romperam com o petismo dando um passo à direita. E por isso a burguesia ganhou as eleições. Mas a Revolução Brasileira nós fazemos com o nosso povo, não apesar do nosso povo. Não é possível derrotar a burguesia brasileira sem o apoio da classe trabalhadora, e não vale a pena pensar em tomar o poder sem a classe trabalhadora organizada, porque a esquerda
Se não tem a classe trabalhadora organizada, chega ao poder e não consegue fazer o programa do socialismo. Então a reorganização que nós estamos reconstruindo nesse momento, no momento defensivo, tem dois patamares. Um é a unidade para lutar. Isso significa unidade com todas as centrais. Mas a esquerda, e esse é o apelo que eu faço agora aos petistas, para vocês me ouvirem, observem o que eu quero dizer. A esquerda tem que aprender a conviver com as diferenças. E aprender a conviver com as diferenças não é fingir que não há diferenças, porque isso é infantil. Não é adulto. Existem diferenças entre nós, porque nós ainda temos diferentes avaliações do que aconteceu, não nos últimos 13 semanas ou 13 meses, mas diferenças sobre o que aconteceu no último quarto de século. Qual é o balanço deste período histórico? O que poderíamos ter avançado e as oportunidades históricas perdemos? É positivo que a gente debata isso publicamente, com respeito, com afeto até. Tem mais de 15 organizações revolucionárias que se reclamam do marxismo revolucionário no Brasil. Algumas delas só existem em uma cidade. No país tem quase 100 cidades com 200 mil, com mais de 200 mil pessoas. Então este grau de fragmentação, isto pode ser superado. A prova está aqui hoje à noite. Mais de 250 ativistas de várias gerações, dos mais jovens até secundaristas, estiveram aqui presentes, aos universitários, aos professores desta faculdade, a geração que construiu o PT e a CUT há 35 anos atrás. Estamos todos aqui, mais de 250, por iniciativa de um coletivo que chama-se Bloco da Esquerda Socialista ou da Esquerda Anticapitalista. Viva a Revolução Brasileira, viva as ocupações, ocupa tudo, Brasil!